vejo tudo muito escuro. Acho que essas duas são boas. Tá bom assim? Tá. Vou encostar. Boa tarde, então, a todas e todos. Boa tarde. Hoje é a nossa segunda oficina de acústica e percepção neural. Então, na semana passada, já fiz uma breve introdução, né? Mas novamente me apresentando. Para quem não conhece, eu sou a Carol Azzolin, sou produtora cultural e audiovisual. Também trabalho com produção musical, sou produtora fonográfica. E estou nesse mercado audiovisual já faz um tempo, muito legal poder colaborar aqui, também aprofundando os estudos na neurociência e em toda a aplicação, né, desses conhecimentos de como despertar emoções através da música, através do som. Então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto tão legal. Então, galera, na semana passada a gente falou, vou fazer uma revisãozinha breve aqui, tá? Para ninguém se perder, e vou falar um pouco mais sobre o sistema auditivo e sobre frequências. Que a gente não chegou a aprofundar muito em frequências, a gente falou sobre as questões de composição musical, né, quais são as características do som que a gente percebe enquanto música. E aí hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre como que é a questão de frequências sonoras, então, como que isso chega até o nosso ouvido, né? A gente tem aqui um objeto que vibra, então, que a gente pode visualizar, né? As orelhas, nossa, o formato dela, ela vai fazer com que seja dirigido essas ondas para ir para dentro do canal auditivo, né? E a gente pode observar que a gente tem vários tipos de condução, então, mecânica, né? Aqui na parte dos ossículos, que a gente tem ali o estribo, o martelo, são 3 ossículos pequenos, eles vibram, tem uma membrana ali, então até aqui ele vai para o ar, aqui ele vai transformar esse movimento em vibração, aí tem a cóclea, que a gente vai falar um pouquinho, e é na cóclea que acontece essa tradução, então, para que vire realmente uma sinapse, né? Um circuito elétrico. Então, elas viajam até o tímpano. A cóclea, a gente vai ver aqui, ela tem aí mais ou menos uns 3 centímetros, 3,5 centímetros. Um órgão bem pequenininho, mas que é muito importante em todo o formato, assim, de como ela é feita, né? Ela tem células, várias células sensoriais. Essa aqui ela é enrolada, como ela é realmente, e aqui é só para a gente visualizar como ela seria alongada, né? E o som ele entra por aqui, ele faz toda essa volta. E aqui tem uma área de ressonância também, uma área que é meio que ali onde ficam as paredes, né? Não é exatamente um vácuo, né? Porque tem ar, mas é um sistema também de uma janela oval que vai fazer essa conexão. Então aqui, ó, é onde acontece realmente a mágica, que é onde vai ser transformado em algo sensorial. Então ele tem esse sistema aqui no meio, tá? Que é onde vai para o nervo. E aqui a gente consegue visualizar uma coisa bem legal, tá? Que então seria essa parte aqui, cortada e ampliada, né? O que acontece? Diferentes frequências de onda sonora, elas vão ser percebidas em diferentes locais dentro da nossa cóclea. Então, dependendo do tipo de frequência, quando ela chega no local que tem a ressonância idêntica àquela que ela está exercendo, ela vai entrar nessa frequência de ressonância e a onda vai se dissipar, porque aí ela já foi absorvida. Então, isso é muito bacana, é uma vibração, a gente chama de tonotopia, vibração seletiva conforme a frequência do som. Então, cada som que entra é percebido em um pedacinho, e a partir do momento que é percebido, as ondas se dissipam. Essa aqui é ela enrolada. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? Já estudaram aí geometria, a parte de composição fotográfica, lembra que a Flávia fala? Fibonacci, né? Então a gente vê que tem toda uma geometria também. E aí na base, ela é mais rígida, né, para proteger mais desses sons que entram, e depois vai ficando um tecido já que ele vai se soltando. As ondas de maior frequência, elas já são absorvidas logo na entrada, e as ondas mais graves vão lá para o fundo, né? Então, mais ou menos assim que acontece, essas frequências que chegam, aí no meio as frequências médias,
e as mais baixas vão lá para o fundo. E aí é onde a onda se dissipa, de acordo com a característica dela. Aí só para a gente lembrar, né? A nota de piano, de onde que vai a nossa capacidade auditiva, as vozes também, né? A voz humana aqui. A gente toma como afinação principal esse Lá central, 440, que a gente teria 12, né, oitavas, o violão já tem um pouco menos, vai daqui até aqui, ó, e fazer um risco, né, a gente consegue perceber que cada coisa vibra e tem um campo harmônico, também tem um campo de vibração, um campo de frequência que alcança. Aí a gente viu que a partir do momento que ele entra, ele passa pela válvula e vira realmente uma sinapse, ele vai ativando diversas partes do cérebro, né? E são muitas conexões que são feitas ao mesmo tempo, entre o lado esquerdo e o direito também, tem essa característica de ser também algo matemático, né? A forma como a gente reconhece a música mesmo sem saber, segue uma proporção matemática. E aí ativa a neuroplasticidade também no nosso cérebro. Aí a gente tem questões que afetam aí, a gente muda várias coisas dentro do nosso organismo, que são batimentos cardíacos, a respiração, todo o nosso corpo, de acordo com a música que está tocando, ele vai reagindo também. Então, libera o sistema de recompensa, né, tem respostas imunológicas, são várias coisas químicas que acontecem. E até a condutância galvânica da pele, quando a gente arrepia, a gente falou, vai só retomando um pouquinho. A gente viu os parâmetros da qualidade do som, então altura, intensidade, ritmo, velocidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de altura. A gente trabalhou bastante esses outros temas na semana passada, né? Só retomando, então. Harmonia, melodia e timbre. E aí a gente chegou nesses quadros aqui, né? Que são as emoções e técnicas. Cada forma de executar uma música, ou de compor uma música também, ela é pensada e ela pode ser utilizada de acordo com a sensação que se quer despertar. Então, isso varia o tempo, varia o tipo de articulação, como que se toca, o nível do som, variação de andamento, de compasso. E aí a gente vai vendo a gente pode ver assim também como valência, né? E atividade cerebral e atividade do próprio organismo. Esse outro a gente já divide por melodia, ó, por aspecto estrutural mesmo. Por melodia, por ritmo, por harmonia e por forma. Gente, tudo isso é interessante a gente observar, é interessante a gente usar. Isso é muito utilizado, né, quem compõe trilha sonora. Sabe que dá para usar mesmo essas técnicas. E assim, não é uma receita também, né? Isso é legal a gente saber, não é uma receita. Mas são técnicas que podem ser utilizadas de uma maneira muito efetiva. Aí a gente falou também sobre teoria dos afetos, que foi lá no Barroco, quando se começou a pensar mesmo sobre tudo isso, e a se fazer esse tipo de tabela, que despertava emoções, né? Até porque era um pouco livre, então a gente tinha lá a nota, o baixo da nota, que é até onde podia chegar, no mais grave, e ao mesmo tempo tinha uma certa liberdade criativa também na execução, né? E aí, o que acontece? O que se acreditava na época é que misturar os afetos não era bom, não se devia fazer isso, porque poderia confundir o cérebro, poderia fazer mal para os órgãos internos, tinha todo uma questão assim, de que não pode misturar. Depois disso, a gente teve o classicismo, que foi a busca pela perfeição estética na música, né? Então, buscar as notas mais puras. Tudo isso começou no classicismo e daí a gente chegou no período romântico, tá? Então, nesse período, a música começa a expandir e também a mesclar. Então, começa a ter mais experimentações com como a gente pode despertar, às vezes, várias emoções ao mesmo tempo. E um exemplo é a Nona Sinfonia de Beethoven, o último movimento. É uma sinfonia muito bonita, porque dizem que quando Beethoven escreveu ele já estava surdo, né? Então ele não ouviu grande parte da música. Aí tem um filme que eu vou mostrar um trechinho, mas assim, a gente percebe que tem esse aspecto experimental, porque no final da carreira dele ele também começou a fazer várias mesclas assim, e tem resultados muito bonitos.
Aí eu vou mostrar um trechinho de um filme que a gente pode ver. Ali tem uma intérprete, como se fosse uma intérprete, que auxiliava ele na regia orquestra, né? Tem essa personagem também. E é muito bonito. Eu vou colocar no final do vídeo, porque é na última parte que a gente consegue observar isso. Dá um negócio legal, aí a música cresce, depois ela diminui de novo, então dá pra ver que dá pra usar esses artefatos realmente para ir criando nuances. Então, uma música muito bonita, que eu vou deixar aqui para vocês. E aí a gente retoma a questão da frequência, né, que a gente vinha falando. Então, o que acontece com o nosso cérebro? A gente vibra, né? O Tesla dizia que tudo no universo, a melhor forma da gente ver o universo é se a gente pensar em termos de energia, frequência e vibração, porque tudo é energia, frequência e vibração. A gente, as células do nosso corpo. E aí, a gente começou a estudar também, recente isso, né? Que a gente começou a realmente ter acesso a eletroencefalograma e aprofundar os estudos nisso. Aí a gente consegue visualizar que o nosso cérebro ele muda as frequências cerebrais, né? A forma como isso está dentro da nossa cabeça. Então a gente tem, quando a gente está no estado de sono, quando a gente está no estado REM, a gente vibra de uma determinada frequência, a média da nossa frequência cerebral, que vai se estabilizando. E ela tem características individuais, né, o próprio ritmo, e é dividido nessas 5 frequências: gama, beta, alfa, teta e delta. Então, se a gente for ver, quanto menor a frequência, maior o nível de relaxamento. Quanto maior a frequência, mais aumentada está a percepção, né? A gente está mais desperto. E uma curiosidade é a ressonância de Schumann, que foi descoberta em 1952, que o pessoal estuda muito isso, porque ele pegou e ele começou a medir, matemático, físico, começou a medir as frequências vibracionais para saber qual que é a frequência vibracional da Terra. Então, muita gente, assim, holístico também observa essa frequência, fala que tem uma mudança no campo vibracional da Terra,
E aí chegou nesse valor, que é 7,83 Hz. E aí a gente tem várias aplicações de tudo isso. Então, uma das aplicações que começou a ser estudado também a partir de um conceito que é esse daqui, né? O princípio da harmonização. O princípio da harmonização foi descoberto em 1665 pelo inventor do relógio de pêndulo. E aí, o que ele observou? Ele observou que se ele deixasse vários relógios um do lado do outro, com o tempo o relógio ia entrando também em uma consonância, né? Então, ele ia ficando todos na mesma frequência. Isso acontece com o diapasão, por exemplo, que é aquele instrumento que você vibra. Se você deixa um do lado do outro, toca o diapasão, para a vibração de um, o outro continua. Então, isso acontece mesmo, né? E as pessoas resolveram começar a aplicar isso no cérebro humano, né? Claro, se a gente pode interferir nas ondas sonoras dessa maneira, será que no cérebro a gente consegue fazer isso também? E aí a gente tem os sons binaurais. Então, o que acontece? Os sons binaurais, eles são uma somatória entre o som que entra de um lado e que entra do outro, do cérebro, tá? Que daí é aplicado para poder criar uma ilusão dentro do cérebro. Basicamente uma ilusão. Não é que vai mudar toda a sua frequência do seu corpo, mas é uma forma de enganar o cérebro, tá? E colocar ele em um estado de vibração, que aí também depende de uma quantidade de exposição, de quantas horas de exposição, mas é utilizado esse conceito também para a gente criar, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual, porque existe essa questão de as frequências, como que elas entram, como que é percebido, e o cérebro ele vai integrar dois sinais, né? Então as frequências a gente pode trabalhá-las dessa maneira. Aí tem uma sensação de um terceiro som, que é essa batida binaural. E aí hoje em dia, né, a gente tem a questão da tecnologia, pode ser utilizada com fones, né? É a melhor forma de você ouvir o áudio espacial, que a gente tem, já se abre o Netflix lá, já tem indicado, né? Qual que é o áudio espacial. Tem alguns sistemas de sons, né, surround, que já conseguem fazer esse plugin, mas o mais legal para perceber é realmente no fone de ouvido, porque tem um sensor de movimento da sua cabeça. E aí a gente vê algumas pesquisas. Então, essa aqui é um eletroencefalograma que analisou as respostas do cérebro ao estímulo 40 Hz, né? Que seria a onda alfa, né? Que a gente falou, para tentar chegar no nível de elevação espiritual, que tem toda essa crença também. E aí, o que acontece? 20 minutos melhora a função da memória de trabalho. Esse daqui, então, é a atividade cerebral, como que vai sendo, você vê que do primeiro, né, e até o depois do estímulo, também muda, né? E aí tem várias áreas, várias regiões que vão sendo ali alteradas. As oscilações gama e beta são induzidas pelo batimento nas regiões temporal e frontal, e os estados mudam de forma consistente. Então, conseguimos comprovar que existe sim uma alteração no estado de humor também, ao utilizar essas frequências. Hoje, quando você chegar, eu estou tocando uma frequência, que é um pouquinho diferente dessa, mas também algo muito estudado, tá? E aí que a gente chega nesse conceito de áudio espacial, que utiliza também dessas técnicas, né? E são softwares que simulam esse funcionamento, então cria uma redoma de som. Aí são alguns tipos de filtro que promovem essa renderização, para que a gente possa receber esse sinal e o cérebro consiga captar dessa maneira. Tem um videozinho para a gente ver, eu não sei se aqui vai funcionar exatamente, né? Como eu falei, o fone de ouvido é diferente, esse aqui é só 360, porque aí tudo, mas a gente consegue ver mais ou menos. Onde a gente olha, vai mudando, né?
a entrada auditiva fosse a mesma que a visual, né? Mas quando a gente vai mudando, a gente consegue ter essa sensação mesmo, né? De ambiente, de que a gente está lá. Então tem vários experimentos sendo feitos e muito conteúdo sendo criado, que também é um campo bem grande, assim, de criação de conteúdo. E aí, dentro de tudo isso, a gente tem um outro campo de estudo, que é a simática. A simática, ela estuda a forma como a matéria reage às ondas sonoras. Então, os principais meios de aplicação são na água e na areia. Que aí você aplica uma frequência e visualiza como que aquela matéria vai reagir. Né? Isso é utilizado, por exemplo, em sound healing, em várias práticas terapêuticas, e que se fundamentam assim, nisso, para dizer sobre que a gente também é matéria, então de alguma forma isso também deve afetar a gente, pode ter efeitos benéficos. É uma área que também está assim, é algo muito holístico, né, ainda, mas já vem sendo aplicado. Esse é um experimento que mostra como que a água se comporta, né, mediante, usam para levitar um campo magnético e deixam ela estável e vão aplicando diversos tipos de frequência para visualizar como que ela vai reagir, se vai mudar o estado. E aí ela vai seguindo o padrão de cada frequência. Quanto mais alta a frequência, maiores os padrões que ela forma, mais pontas, assim, né? Quanto menor a frequência, menos. Ele só estava com 3, então provavelmente uma frequência mais baixa. Quantidade de harmônicos, né? Então, ó. Ou seja, ela dança. Ó, dois, ó, segundo harmônico, ó, a gente vê que tem 2 e 2, ó. Terceira. É um pessoal que estuda geometria sagrada que gosta muito disso, né? Porque é realmente impressionante, né? Como forma várias figuras do som, né? Nessa aula de dança, será que quando a gente escuta música, o nosso corpo faz isso? É aí que tá, essa que é a... Segredos da natureza. E essa que é a pegada do pessoal que Você fala fala healing, né? né? Você sabe que eu sou da aluna? Ela faz as perguntas de ser. Será? Tá, então muito legal como vai alterando. E na areia também vai Nossa, caber, na areia é. forma algumas, você coloca assim em alto plano, né? E na areia ele forma bem assim certinho triângulos, bem bonito. E aí é isso que você perguntou, olha, quanto de água que a gente tem no corpo, né? Então, será? É um campo que é um pouco complicado porque já entra na microbiologia, já é um pouco mais difícil de visualizar como isso de fato, né? Você vai pegar epiderme, você vai pegar... Então, tem muita gente que luta com isso, mas ao mesmo tempo tem muitas pesquisas que têm se comprovado eficazes, né? Então, a gente realmente é composto muito de água, né? Ao longo da vida vai diminuindo, né, esse valor. Mas mesmo assim, faz sentido também, se a gente for parar para pensar. E aí as aplicações que a gente tem disso, né? Além dos sons binaurais que eu falei, tem as frequências de solfejo. Essa frequência, a gente já entra num assunto assim que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas são considerados as frequências a partir de 432, que era a antiga afinação, antes da última Convenção Internacional de Música. O Lá não era 440, o Lá era 432. E aí tem gente que ainda continua usando essa frequência, porque fala que tem características de harmonia, da perfeição. E a gente tem um outro uso, que é o tom isocrônico. Então, enquanto as duas primeiras são compostas por ruídos contínuos, que é igual aquele que eu coloquei no começo, né?
Aquele era a frequência de solfejo. E aí tem o tom isocrônico também, que daí ele é mais fácil de ser assimilado pelo cérebro, ele é composto de uma única frequência, ele trabalha mais com a percepção de ritmo. Então aqui, o 432 versus 440. Aí o pessoal fala que são água também, né? Moléculas de água. Aí o pessoal fala que o 432 está mais próximo da perfeição, né? A gente vê que tem realmente o que forma ali é muito bonito. E tem toda uma teoria da conspiração. Por quê? Porque quem começou com essa história do 440 foi o Goebbels, da campanha do Hitler, né? E eles falaram que isso era uma forma de reduzir a música, que era uma forma de controle de mente das pessoas. Então até hoje tem gente que realmente acredita nisso, que ainda afina o violão em 432, ainda afina as músicas. E assim, eu acredito que não tem certo, não tem errado, são convenções. Isso aqui muda também muitas coisas, por exemplo, muda uma pessoa tem uma tessitura vocal, então ela consegue chegar de tal a tal nota. Aí se você muda a afinação, você muda a afinação de tudo. E a voz não tem muito como você regular, né? Então, na prática, ainda tem os dois são utilizados, a gente utiliza outras, e as frequências de solfejo, elas passam também de 432, 538, também é uma ordem numérica, de acordo com esses números calculados. Tá? E aí a gente vai para a parte de sinestesia, som e cor. Então, em relação às notas musicais, desde muito tempo, o pessoal tentou de várias maneiras, né? Não é igual a frequência da luz, né? Que a luz é eletromagnético, não é um campo de frequência mecânico. Então é um pouco difícil de fazer essa comparação exata. Aí o Newton foi o primeiro que fez toda a experiência com prisma de luz, né? Analisando mais a luz, mas ele já colocou aqui as notas musicais também, né? Então azul, verde, apesar de não estar colorido, mas essa foi a correspondência que o Newton fez entre cor e tom, som e cor. Aí um pouco depois a gente teve esse padre também, um grande estudioso, que ele fez um livro Musologias Universais. Então ele estudou consonâncias e dissonâncias e ele criou essas tabelas de intervalo entre sons e cores. Ó. Aqui já está coloridinho. E aqui é uma máquina, que é essa aqui, ó, que o Castel criou. Castel, da Faber-Castell. Né? É o mesmo? Por isso que as cores, né? Ele estudou isso, ele criou um órgão que é o arpicórdio ocular, que ele emitiria então para cada som uma cor correspondente, né? Então fez todo aqui, ó, criou, aí joga no prisma, volta, para poder criar uma tabela de correspondência. Aqui nesse livro dá para ver mais ou menos, ó, como que era construído, ó. Então, buscando de alguma forma fazer essa correspondência. Porque a gente já pensava também em sinestesia, né? Então, como ampliar essa percepção, a percepção da música e vincular com outras artes, como fazer isso. Só que aí tem várias outras tabelas que foram criadas. Então, vários pesquisadores, cada um achou uma correspondência. A do Newton ainda tem muita gente que usa. Então, os sistemas, por exemplo, de edição de som, a gente usa essa roda aqui, que é criada por Mark Davis, e é muito usada para mixagem harmônica, porque você consegue visualizar. Então, uma forma também de ampliar a linguagem, para que você consiga, quando você está mixando, pela cor mesmo, você também reconhecer mais facilmente do que por uma letra. Então, é interessante a gente ver como os campos de linguagem também vão se complementando e a gente vai buscando essas maneiras de poder até facilitar a comunicação sobre como que é tudo isso. E aí tudo isso deu origem para vários tipos de arte, como a Visual Music, que criou toda uma inovação no mercado, quando surgiu a Visual Music. Foi uma experiência de tempo narrativo, uma experiência em relação a espaço contemplativo visual, e como vincular a parte sonora, a parte motora,
para modular através da relação entre som e cor, utilizando suportes digitais, de uma maneira que cria uma nova percepção, né? Uma nova forma de percepção, que alia a música também com a parte visual. Aí o John Whitney aplicou proporções matemáticas pitagóricas para as composições visuais, foi o cara que criou assim, várias máquinas para poder fazer isso. E aí ele colocou correspondência entre as frequências musicais e vários padrões, que também tem a ver com essa questão ali que a gente viu da simática, né? Então traz essas características. E aí, a gente visualizando o vídeo, esse aqui, ó, a gente consegue ver o quê? A ressonância entre as formas. Então, vou colocar para rodar aqui, quero que vocês prestem atenção nisso também. A gente vê que dá para ver a ressonância entre as formas, os relaxamentos, isso tudo é frequência, né? São características da onda. Os contrapontos, as tensões, isso o mais legal que se manifesta em ambos os domínios. Então, a gente consegue ter uma visão disso, né? Visualmente também, como que é a música. Technology applied to the aesthetics. Computers will invade the arts, just as they do every other part of our lives. In the future, artists may have to learn new skills of mathematics, mechanics, engineering, and programming in order to practice their craft. I've energized a relay here. This is the bank of amplifiers that drive the servo motors of the system. The computer which created the Stargate corridor in the film 2001 was developed by the man behind these glasses, John Whitney. His 3 sons and his brother James have all used his machines to make computer films. The Whitneys are not inhibited by the specter of giant computer companies. They build their own. They're hardly to be called computers because they're really specialized problem solvers. They were computers that were designed to compute only on one kind of an equation. For many years I had been doing straight animation using hand-drawing techniques or primitive forms of manipulation of artwork in one way or another. Some of the things that Norman McLaren has done, in fact, I've drawn directly on film. And but it was only in the mid-50s when I began to see these devices that it became clear that there were great possibilities for developing animation machines that would manipulate design in ways that could never be done by hand. It's drawing almost a perfect circle here now. Many cycles later, it might be drawing a straight line path. The fact that it's putting this kind of motion as a series of images on one motion picture frame at a time means that it gets on the screen in quite a different way than it is here. The fact that this is a circle pattern does not mean that the image generated by this pattern will be a circle on the screen. It'll be some sort of a complex overlay pattern of a whole series of circles, or some sort of a flowing halftone pattern, possibly. I'm also working with the modern digital computer systems through my research grant from IBM. And there, I am using a completely electrical, solid-state electronic system, which involves no mechanical moving parts to speak of. And there, I get to the heart of the problem. There are mathematical equations that generate very, very elegant images, very, very elegant designs. Passa por essas diversas infrações, o que acontece com a onda sonora, né? Como a gente tenta visualizar tudo isso. E aí eu trago uma curiosidade. Alguém já viu esse cara em algum lugar? Neil Harrison, ele é o primeiro ciborgue, considerado ciborgue pelo governo. E através de uma tecnologia
de uma empresa que convidou ele, o que acontece? Ele nasceu com uma condição que ele não consegue ver cores. Então, ele vê tudo preto e branco, tudo em tons de escala de cinza. E aí ele se voluntariou e fez aí esse implante. Então, isso é implante mesmo, tá? Tem um sensor que vai transformar as ondas de luz em ondas mecânicas, vai fazer essa transposição. Aí aqui a gente vê, por exemplo, o que é um Fá, né? Como ele é músico, então para ele foi feito todo esse estudo. Além dele conseguir ver as cores, tá? Ele consegue ativar um outro aplicativo logaritmo. Ele pode ativar e desativar a qualquer momento, né? Até porque senão fica barulho tudo que ele está olhando. E ele consegue até ver ondas de infravermelho, por exemplo. Então, além de transformar o som, também tem várias, assim, uma tecnologia bem bacana. Tem um TED Talks com ele, assim, então, uma curiosidade bem legal, porque a gente vê como que a tecnologia também tá evoluindo, né? Em comparação ali com, vocês viram todo o aparato, né, que o cara criou para conseguir fazer uma coisa que hoje a gente já tem ali no computador, a gente não pensa o tempo todo, assim, em pouco tempo, né? Toda uma evolução, então não faz tanto tempo atrás assim. E aí, essas ondas, elas elas têm um contato aqui com o osso dele, e aí tem uma condução através do osso, porque, né, essa onda mecânica vai através do osso, entra no sistema auditivo dele, e aí ele reconhece como nota musical e sabe que cor que ele está olhando. Um Fá é vermelho, um Mi é rosa, né, e ele consegue ver através disso. E aí, gente, eu trouxe uma campanha publicitária maravilhosa para falar sobre som e cor e sobre o som e o movimento, né? Como que a gente sincroniza isso. De 2006, em Glasgow, uma agência que fez, acho que foi umas 300, 400 pessoas envolvidas nessa produção. Muita tinta, explosivo. Foi uma das produções mais caras, mas o resultado ficou incrível. Uma das campanhas publicitárias mais caras de uma televisão, né? Genial, né? Melhor do que esmagar o piano, né? Acho que você faz o mesmo peso, né? 2006. Mas isso seguiu a escala das músicas? Então, não teve uma preocupação tão grande com fazer a cor correspondente à nota, mas em relação a sincronizar tudo isso. A produção é bem legal, tem um making-off, quem quiser procurar depois, você vê, é bem legal. Então, sincronizar tudo isso, né, na montagem, partiu-se da música, para poder ver, então, calcular o tempo de disparo de cada coisa, como fazer isso. Foi tudo real? Todas as explosões? Nossa! Sim. Depois tem a pizza, né, daí o tratamento de cor, algumas especiais, mas realmente pegaram um prédio presidencial Tinta guache inteiro. Não foi barato, não. Está preocupado com ele limpar, Pra limpar, às vezes até valorizou o nome. senso de arte. Se eu fosse o nome, eu ia deixar um pedaço assim como galeria de arte, não. Mas parece ser um lugar abandonado, né? É. Ou isolado. Tá Sim. fazendo uma grande Porque passou a parte interna ali. Passava de cor, né? Tudo bege. apagado. Não teve tratamento de cor. Aqui a gente vê a gravação também.
que a gente possa fazer essa reflexão de a diferença que faz o som. Da outra percepção, né, para mim, não sei para os outros, mas Legal. tem uma conotação de destruição, de explosão. O outro eu não tive essa impressão, não sei Pode se ser que o outro estava fazendo arte. a fazendo arte, né? É A isso. música, tocando a música. A música dá uma Por causa da diferença. música, é. Isso daí parecia quando vai explodir, sabe? Vai demolir o negócio. A mensagem fica incompleta, né? Não tem sentido, perde sentido. Ali não fala se primeiro eles fizeram a música, depois foi meio conjunto, não falou, né? Acredito que foi primeiro a música, eu direi para poder Sincronizar, sincronizar, fazer os cálculos, né, do tempo de explosão de cada coisa. Já tem que ser pensado na música. Vamos fazer. Olha ele lá. Esse cartaz também é bem famoso, né? É o Dieval Mindo, né? Que o Dieval vai olhar ali e não vai fazer nada. Gente, a gente estuda aqui, né? O pessoal que faz, tem a disciplina de design, as disciplinas aí da Ana, com certeza vão falar de Gestalt. Gestalt, então a gente usa várias palavras para formar, ou várias unidades, né? Para compreender as partes tem que compreender o todo, então tem essa percepção. Aí tem os princípios, que é a proximidade, a similaridade, continuidade, fechamento, né? A figura fundo, que é onde a gente tem a percepção, né? Quando a gente olha, primeiro a gente vê o todo, depois a gente vai vendo os pedacinhos e aí a gente tem que tomar como base alguma coisa, né? Figura fundo, ponto focal também. E as regiões comuns. E se a gente transpor para a música, ela também tem que seguir todas essas características, né? Se for pensar. Né? Porque a gente transpõe ali por tempo. E aí a Gestalt musical é utilizada para a gente falar sobre isso, né? Porque, por exemplo, a semiótica fala que, algumas áreas da semiótica, fala que a música não pode ser vista assim como algo que gera emoção, porque a música é a nota, ela quer dizer o que a nota quer dizer, e a emoção, a partir do momento que você para para falar sobre a emoção que você sentiu, já não é semiótica, né? Mas então, por isso que a gente tem que observar o princípio da Gestalt musical, que é o quê? Perceber o todo, a música como um todo. A música como um todo, ela sempre vai ter uma mensagem, e cada pedaço dela vai compor um pedaço daquela mensagem. Então, como a gente viu, o timbre, a mudança no timbre vai dar outra percepção, a mudança no ritmo vai dar outra percepção, a mudança no compasso vai mudar. Então, é tudo estruturado, tudo tem uma organização estrutural. Então, é sobre isso, né? E como que a gente aplica todos esses conhecimentos? Que aí são várias coisas, né, que a gente conversou, por isso que eu trouxe a Gestalt, como que a gente junta tudo isso e como que a gente aplica no mercado, né, no dia a dia, o que acontece, como aplicar esses conhecimentos. Então a gente pode aplicar esses conhecimentos, por exemplo, na psicologia organizacional. Como? Se a gente vai avaliar uma pessoa, né, gestão de pessoas, por exemplo, aí a gente quer avaliar como aqueles indivíduos se comportam sob uma situação de tensão. O que você pode fazer? Atenuar essa situação de tensão. Então, você pode colocar uma frequência, não precisa nem ser uma música. Então, a gente pode usar a música como também uma forma, às vezes até imperceptível, que as pessoas não vão, né, se ligarem no que está acontecendo, mas que vai induzir a atenuar algum sentimento ou abafar outro sentimento. Que aí, se for uma música mais feliz, as pessoas já ficam mais agitadas. Então, dá para ser utilizado também nesse sentido, né? Cria um ambiente sonoro, ver como que elas se comportam no silêncio também. Deixa todo mundo em silêncio, quietinho, ninguém pode falar.
né? Então, dá para observar várias formas de aplicação. Engenharia acústica, eu comentei um pouquinho na outra aula, mas é um tema muito importante porque toda a questão do controle de ruídos na sociedade que a gente está é muito ruído a todo momento. Se a gente não pensar nisso quando vai fazer um ambiente de trabalho e muitos ruídos externos acabam entrando, isso também pode atrapalhar a produtividade. Então tem que ser pensado. Então um grande exemplo é o telemarketing, né? Essa é uma salinha de telemarketing que pensa na acústica, né? Porque geralmente é todo mundo falando, até quando você atende o telefone, que liga alguém de telemarketing, é difícil de entender que tem um monte de falando atrás. Mistura tudo, né? Então é complicado. Agora, quando tem um ambiente assim, isso já fica diferente. Por quê? Porque a gente tem essas características do som, né? Como que funcionam fisiologicamente. Então, o som pode ser refratado, parecido com a luz também, né? Se a gente for ver. Ele pode ser refletido ou ele pode ser absorvido. Então, depende do que está aqui. Aqui, por exemplo, já é uma absorção do som. Aqui a gente tem defletores, ó. São várias camadas. Então, o som pode bater e voltar, inclusive mais limpo, mais puro. Então, tudo isso pode ser aplicado não só em uma grande sala de cinema. Essa aqui é a Orquestra de Sydney, né? Que é um patrimônio cultural e material. Foi ano passado, acho que terminaram de refazer, assim, foi tipo 100 milhões o restauro dele. Muito bonito, mas um grande exemplo assim, de acústica bem pensada e bem executado. Então, não só numa orquestra, não só no teatro, não só aqui, que nem a gente está, mas a aplicação disso também no dia a dia é uma maneira de você pensar quando você vai criar um ambiente de trabalho e como fazer que as pessoas se sintam confortáveis também, porque às vezes a pessoa precisa de silêncio para uma reunião, não misturar muito as ilhas de trabalho, né? Então tudo isso tem que ser pensado. Então, isso no campo da acústica mesmo, mecânica, né? E aí no campo musical, o que a gente pode fazer também? Ainda sonorização do ambiente, que é criar uma atmosfera onde as pessoas se sintam confortáveis, que as pessoas possam ficar tranquila ali naquele ambiente, ou possam produzir mais, mas nunca algo que vai deixar todo mundo muito agitado, não sei que seja uma festa, né? Então, utilizar isso também, pensar nisso, qual que é a ambiência sonora. Tem lojas que a gente entra que tá o som de cachoeira, mas uma loja de sabonete, assim, som de cachoeira, ambiência sonora. Então, isso também reflete na marca. Social media. O aumento de engajamento, por exemplo, no uso de músicas, né? Hoje a gente tem essa ferramenta de poder selecionar uma música ali, isso aumenta muito o engajamento, gente. Claro que não é só selecionar aleatoriamente, também tem que ter a ver com a sua marca, tem que ter a ver com o seu público, mas aumenta muito o engajamento e também dá mais impacto na mensagem, porque igual a gente viu aqui o vídeo, sem som é uma coisa, com som é outra coisa, e às vezes chama a atenção da pessoa, que aí você tem dois recursos, né? Você tem o recurso visual, que a pessoa está passando ali para baixo, mas aí tem o recurso sonoro também. Às vezes você não chama atenção nenhuma, chama atenção com outra, essa música que legal. E aí a gente entra em music branding. Gente, essa é uma área muito ampla, uma área muito legal de trabalhar. E aí a gente tem várias formas de trabalhar com isso, que é o que é a percepção da marca, através da música, através de todos esses eixos. Então, desde jingle, que a gente vai ver, até a identidade sonora, né, de uma empresa que também existe. E como memorizar a marca no nível emocional, num nível que seja inconsciente e incontrolável. Porque às vezes a pessoa ouve, não tem nem o nome da marca, mas já sabe que é aquela marca, né? Então, de uma maneira que fica na cabeça das pessoas mesmo. A música tem uma característica muito peculiar de realmente entrar e ficar ali no subconsciente da pessoa. De uma forma assim que, às vezes, o visual não tem tanto, né? Você lembra de um anúncio e tal, mas a música ela fica na memória de uma maneira que é difícil até de tirar, né? Entra no nível emocional mesmo. E aí, sobre streaming engajamento, que é a parte do social media, e sobre como é a aplicação do neuromarketing no mercado. Você pode usar pesquisa como uma força para a marca também, né? Ó, a gente faz pesquisa, vamos ver o Spotify Brasil aqui. O mundo é
disputam nossa atenção, tomam conta dos nossos sentidos, então nós nos desligamos. Mas acontece que um sentido, a audição, tem uma relação especial com o nosso cérebro. E como sabemos disso? Nós pesquisamos. O Spotify se uniu à empresa de pesquisa NeuroInsight para fazer a maior análise neural de músicas e podcasts da história. Nós medimos a atividade cerebral para descobrir o efeito do áudio nas nossas mentes. O resultado? O áudio tem um impacto poderoso no cérebro. Além do lado direito do cérebro, ele também ativa áreas importantes como as da emoção, memória e engajamento. Mas nem todo áudio é igual. O Spotify teve mais engajamento do que a rádio e outras formas de áudio digital. O motivo? O rádio é uma experiência passiva em que os ouvintes escutam o que outra pessoa escolheu. Já no Spotify, os ouvintes têm controle total, criando uma experiência personalizada. Vai lá, coloca a playlist Verão Acústico para tocar, curte seu som. Isso não é tudo. O Spotify teve mais engajamento do que outras formas de mídia, como vídeo digital, TV e redes sociais. Com mais foco no conteúdo, os ouvintes também prestam mais atenção aos anúncios. Descobrimos que o engajamento com o conteúdo se mantém com os anúncios. Isso quer dizer que os ouvintes têm mais chances de lembrar dos anúncios e da marca. Mesmo que esteja tudo só na nossa mente, a pesquisa prova que o Spotify garante mais engajamento do que todas as outras mídias. Com o Spotify, a atenção fica voltada para você. Leia o relatório completo da Sonic Size em ads.spotify.com. Bacana, né? Com a música gera engajamento. O Spotify também subiu muito, né? E tem essa questão também que ela fala, que é a questão da interatividade com o conteúdo, que é diferente. A gente já percebeu isso na comunicação, que hoje em dia não é mais uma coisa de emissor e receptor, é uma troca, né? A comunicação tem que ser uma troca. E aí a gente tem isso no Spotify, a gente pode criar moods, a própria pessoa pode criar playlist, pode se comunicar, a gente tem as campanhas de pré-save, que a gente usa quando vai lançar uma música, que vincula o audiovisual também. Tem as comunidades internas dentro do Spotify. Então, toda uma forma também, porque a música ela sempre vai estar presente na sociedade, sempre vai estar tendo música nova e sempre vai ser uma forma das pessoas se expressarem, isso não vai mudar. A gente viu lá na primeira palestra isso também, né? Que a música, a característica dela é essa ubiquidade. Todas as civilizações que a gente conheceu têm resquício de que houve produção musical. Então, está presente com o ser humano. E vai gerar engajamento. E aí, sobre music branding, eu não tenho um exemplo mais clássico, melhor do que o da Netflix. Por quê? O Tudum, né? O Tudum do Netflix já virou blog, eles conseguiram utilizar isso para criar outras formas de engajamento, criar eventos com esse nome. Então, foi um rebrand também da marca, que o cara falou assim, eu quero fazer um som que faça em 4 segundos, a pessoa já saiba o que é a minha marca, ela já sinta tudo que eu quero passar. Aí ele contratou um grande engenheiro de som, que tinha ganhado o Oscar, né, no filme, né, pela engenharia de som no filme. E foram várias tentativas, daí que diz que queriam colocar uma cabra, e tudo. E até chegar no Tudum, né? E o Tudum, ele segue um princípio harmônico, que é bem legal. Eu vou falar um pouquinho mais na próxima aula, mas essas correspondências entre as notas, né? Tem um campo harmônico, então cada nota tem as suas correspondências que vão funcionar dentro de uma consonância, que vão fazer parte daquele campo harmônico. E daí ele utiliza, na verdade, são tum-tum, né? Duas notas, que é a mesma nota, uma escala acima. Então ele sobe e é a escala tônica, né? A própria tônica que a gente chama, que dá a sensação de conforto, de alívio. Não fica nada sem ser resolvido, como a gente viu que tem algumas notas que a gente coloca que você vai ficar esperando uma próxima nota. Não, essa ela dá essa sensação de resolução. E por isso que ela é confortante, né? Você tá quentinho, vou ver um filme. Porque também, musicalmente, é menos e é mais, né? Foi muito bem pensado.
Então, de novo, a música sendo usada. E esses experimentos também, né? E sendo usada como engajamento, né? Porque você chamar artistas, fechar esses contratos com artistas dá um grande engajamento para a marca, né? As pessoas também têm essa sensação de reconhecimento, então você vê a diversidade, para que as pessoas possam se reconhecer. E tudo isso que surgiu de um negócio com 2 notas, né? E que ficou para sempre, que não tem como você ouvir, você sabe que é Netflix. E uma memória emocional mesmo. E aí dá para fazer vários experimentos, né? Isso é legal também, a própria marca brincar com isso. E usar isso até para fortalecer a própria identidade, né? Fazendo todas essas brincadeiras, eles criaram tudo então tem toda essa... E aí no jingle, né? Porque ali o que a gente vê é uma logo sonora. Existe isso também, é logo sonora. Então você liga o computador Windows, ele já tem faz um negócio mais específico, né? Então assim, o Intel também tem. E a da Netflix é uma WhatsApp. Então tem logo sonora também, não tem só logo visual. E aí o jingle, eu não sei se é da época de vocês, não sei se alguém vai reconhecer, mas esse é um exemplo de jingle. Eu não, mas já contaram. E o jingle, né, a gente fez, porque geralmente ele é criado já para ser um jingle, já é criado pensando nisso. Cadê o Bibag agora? Isso é verdade, eu sabia, não vi, me contaram. É do 57, sim. Olá. Não, 47. Acho que mais pra trás. Um mais. Yeah, quase. Sucesso está de volta. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca em total, esteja que está. Pipoca e Guaraná, programa legal. Só eu e você, e sem celular. Quero ver pipoca pular, pipoca pular. Quero ver pipoca pular, pipoca pular. Quero ver pipoca pular, pular. Vai botar pro pipoca e Guaraná. Esse é um grande exemplo, porque não tem como não ficar com essa música na cabeça, né? Você fica. E além disso, vinculou uma experiência. Isso que é o mais legal, porque daí Pipoca e Guaraná vinculou uma coisa com a outra e pra sempre. Né? E todo mundo fica brincando até hoje, né? O negócio ficou eterno mesmo. Ai, Pipoca e Guaraná. Então, agora eles recriaram esse jingle com o Guaraná Zero. O Guaraná Zero? Lançaram, daí ficaram, ai, como que a gente vai rimar, né, Guaraná Zero? E qual foi a Mas saída? deu certo. Eu não lembro, mas deu certo. Você vai fazendo releituras, né? Porque tem coisas que vai funcionar independente do tempo. Né? Tem coisa que perdura também, que você pode adaptar e colocar de novo em outro lugar, outro tempo, que vai dar certo. É sensacional como tem esse vínculo também. Acho que vende muito junto até com o Guaraná até hoje. Você vai comprar pipoca e já compra Guaraná, né? Virou um casadinho. E aí a gente tem outra coisa dentro do Music Brain, então a gente falou da identidade sonora, da logo sonora, a gente falou do jingle, e a gente tem outra coisa muito utilizada que é a música tema. Então a música tema, geralmente você pega uma música que já existe, que já está pronta, né, paga os direitos autorais ali, e utiliza. Um exemplo disso é a Coca-Cola, que tem aquela música de Natal. Todo Natal, geralmente, eles escolhem uma música tema. E tem algumas que são repetidas também, eles vão puxando lá de trás e vão trazendo. Que mais? A Coca-Cola usa bastante isso, tá? A Nike usou, lá atrás, bem no começo, a Nike usou uma música do Beatles, que era uma música super de revolução, e daí o slogan da Nike era faça revolução, um negócio assim. Levaram um processo até. Foi, mas assim, eu acho que o valor até que eles pagaram de processo não deve ter superado o tanto que eles tiveram de crescimento de venda. Talvez eles fizeram isso até de propósito, já calculando que o retorno seria maior. Mas daí é claro que o Beatles não gostou, porque né,
são um movimento mais hippie e tal, anticapitalista, e a Nike é um exemplo do capitalismo, né? Então é todo um rolo, mas foi utilizado como música tema, então às vezes fica isso também, aí você ouve a música e associa a música àquela marca. Aí, esse é um exemplo da Coca-Cola também das Olimpíadas, ali no Natal, a qual utiliza desse tipo de métodos também, por exemplo, nas Olimpíadas e várias aí mistura, mas são músicas tema, por exemplo, para um evento que está acontecendo, música tema do Natal, e que você vai vincular a marca, então você vincula já uma experiência de grande relevância social, é uma estratégia muito boa, porque aí a pessoa lembra de Natal, lembra da música da Coca-Cola, lembra da Coca-Cola, vai comprar Coca-Cola, né? Olimpíadas, Coca-Cola, você vincula também a um evento, a um acontecimento. Vamos lá. Tá? Então, em publicidade, além de tudo isso, né, a congruência entre a música e a mensagem, ela é capaz de estabelecer uma relação duradoura entre o consumidor e a marca, isso a gente já viu. Tá? E a gente tem várias formas que a gente pode utilizar isso. O entretenimento, que é tornar o anúncio mais atraente, através do entretenimento mesmo, porque as pessoas gostam daquela música, se sentem bem e consomem aquilo, é um produto cultural, as pessoas consomem aquilo, você se aproveita disso para engajar. O storytelling, por quê? Porque a música vai oferecer para a pessoa pistas emocionais daquela mensagem que você está passando, né? Oferecer pistas sobre o enredo da trajetória, de um material ali audiovisual que você está colocando numa campanha, tem todo o enredo, né? Pode ser de uma forma dramática, ou pode ser mais sutil, que a música vai crescendo, e o mesmo tempo a emoção vai crescendo, e o arco dramático também vai demonstrando isso. Tem que se complementar. E ela gera ação, né? Além dela, como a gente viu, ativar o sistema motor, ela também gera ação. As pessoas se movimentam por causa da música, elas fazem coisas por causa da música, elas vão no show, né? Por causa da música, elas criam movimentos sociais através da música, então gera movimento e impulsiona a mensagem, tá? Reforça a venda, porque ela dá o tom, o seu tom de voz, como você fala, também ela tem muito a ver com o tom, e ela vende a experiência, então essa questão de poder vincular com experiências também, emoções e com experiências. E a questão de misturar discursos, né? Isso proporciona oportunidades que amplificam e que ampliam as nossas áreas de percepção, porque a gente está percebendo aquela mensagem. E aí fica mais atrativo, mais poético, mais emocional, é uma mensagem que você quer passar, se você sabe utilizar da música. Em relação à produtividade, independente de qual ramo de atuação, a gente tem um estudo de uma empresa que é especializada nesse tipo de análise de mercado, né, através do neuromarketing, e a produtividade ela aumenta, ou assim, ó, se a pessoa estiver ouvindo as músicas preferidas dela durante o trabalho, às vezes faz, né, a pessoa não dá para deixar a música no trabalho, ou que a pessoa possa ouvir num fonezinho de ouvido, numa linha de produção, né? Então, aumenta em 12,5% na produtividade. É uma taxa bem elevada, se a gente for pensar numa linha de produção, por exemplo, né? Ou em vendas, enfim, varejo. E quando a gente ouve uma trilha sonora familiar, a gente se concentra mais. Lembra que eu falei que num restaurante, não falei ainda, né? Num restaurante, por exemplo, a gente não pode aplicar isso. A gente já vai ver por quê. Mas quando a gente está desenvolvendo uma atividade que a gente precisa de concentração, que a gente precisa desenvolver aquilo,
é interessante sim ouvir uma trilha sonora que você conhece, porque aí você ativa certas áreas do cérebro, como a própria concentração, se torna mais ativo a partir daquilo, que você está se concentrando na música também, e está executando a tarefa, e melhora o desempenho. Já músicas desconhecidas vão levar à distração, porque aí você para prestar atenção naquilo, né, analisar o que é e acaba se distraindo mais. E aí, em relação aos streamings, que é aquele da Netflix que a gente estava vendo, que criou também o Tudo né, por exemplo, a gente tem várias marcas que utilizam disso para criar no Spotify, né, que usam disso para criar uma nova forma de comunicação com o seu público. A Melissa criou essa playlist, Beyoncé. Você pode brincar também. Isso é legal, porque também dá para usar uma linguagem descontraída. E você cria os moods, né? Cria playlists, faz parceria com artistas. Isso tudo vai gerar mais engajamento. Tá? Isso tudo são estratégias que são amplamente utilizadas e que geram resultado. Então, parcerias com artistas, lista no Spotify, né? Essa questão de utilizar várias mídias, várias plataformas. No marketing digital também tem outras ações, e que daí já envolve um pouco quase do marketing guerrilha, a gente pode dizer, né? Mas aqui é um exemplo do Itaú, tá? Que em parceria com o TikTok fez uma programação especial dentro do Rock in Rio Brasil. Então, às vezes é até uma contrapartida, né? Como patrocinador oficial, tem um espaço, geralmente uma contrapartida negociada, né? E aí cria um ambiente à parte dentro de um festival, que é muito legal, porque daí você não tem que se preocupar com a produção do festival inteiro, mas você tem um espaço ali que pode utilizar. E aí você cria ações onde as pessoas vão interagir. Então tinha shows durante o intervalo, né, atrações, tudo sendo transmitido simultaneamente no perfil do Itaú. E isso aqui aumentou assim gigantescamente. Em uma semana assim subiu as threads, então é bem bacana. O palco é todo seu, aí você faz sorteios, aí você vai lá, pessoas tirar foto lá dentro, marcar hashtag, né? Então você cria um outro tipo também de engajamento ali espontâneo, que as pessoas estão passando, elas já estão indo assistir aquele show. Você aproveita de todo o público que já está ali presente por conta da música, e você cria um show dentro do show, você cria espaços onde as pessoas podem ali interagir, tirar foto, marcar hashtag, às vezes concorrer a um sorteio. Acho que aqui, não sei se tem vídeo isso aqui. Não, tira o vídeozinho. A Coca também faz esse tipo de ativação de marca em eventos. Por exemplo, no Lollapalooza. Integrando música e interatividade, e aí eles fizeram uma área imersiva. Também é parecido, ó. Então, que é uma estratégia bem utilizada por grandes empresas, por empresas que patrocinam festivais, geralmente, ou que às vezes até pagam para estar lá, né? E você cria toda uma variedade de experiências. Você usa de todo esse poder que a música tem de conectar pessoas, de juntar público, e você consegue fazer uma ativação de marca que também dá um ótimo resultado. Engaja o público jovem, né? E aí esse outro estudo, realizado por aquela mesma empresa, ela vai estudar agora como que isso funciona dentro de restaurantes. Então dentro do ramo de alimento, como que funciona. Como que a música pode alterar as vendas e o comportamento do consumidor, né, durante um almoço, durante um jantar. O que isso muda, o que isso influencia quando você para comer? Né? Será que a música pode alterar a forma que você está ali, se você está com pressa, se você não está, até o gosto da comida, talvez? Vamos ver. Então, o que eles testaram? Colocaram uma playlist A, tá? Então, essa playlist A são músicas que eles estudaram a partir das características da marca, a partir da identidade da marca, e mesclaram com algumas músicas do top 1000, mas que tivessem a ver com a identidade da marca. Aí eles fizeram a playlist B, que são músicas que se encaixam na marca e que inclui as músicas somente
as músicas bem conhecidas, tá? São músicas que têm a ver com a marca, mas que não tem músicas desconhecidas, só músicas que estão no top 1000 da Suécia, foi feito na Suécia essa pesquisa. E a outra é uma música selecionada aleatoriamente do top 1000 e só músicas bem conhecidas, tá? Aqui que é o B. Então o que a gente pode perceber? Apesar da gente achar que às vezes, joga o que está na moda aí, né? Todo mundo vai gostar, já que está em alta. Não é bem assim, gente. Tem características demográficas, tem características culturais, tem características sociais e tem a questão da sua própria marca, né? Se tem a ver ou se não tem a ver com você, com o público. E aí chegou à conclusão que é um aumento entre você ter, aqui o B, né? Só músicas bem conhecidas do top list e aqui até o maior, que seriam as músicas realmente selecionadas, pensadas através do branding, né? Sound branding, music branding, é 9,1% a mais de compras, tá? Na loja. Então as pessoas tendem a se tornar mais conscientes da música que reconhecem. E o que acontece? Assim como eu falei, que na produtividade, ali quando a pessoa está trabalhando, isso é bom. Quando a pessoa está em um momento de lazer, isso não é bom para o restaurante, né? Pode ser bom para ela e tal. Mas para um restaurante, a pessoa vai parar e vai... Essa música está acabando, a música está acabando, eu tenho que ir. Entendeu? Então você reconhece, você passa a ter uma percepção temporal, seu cérebro já reconhece. Então esse espaço-tempo, e aí você percebe onde que você está, você volta. Então torna consciente da passagem do tempo. E quanto mais rápida a música, o ritmo mais acelerado, a velocidade musical com mais BPM, a pessoa come mais depressa. Também foi observado isso. E também tem mais pressa para pagar. A pessoa só quer comer e pagar e ir embora. Tá? E músicas mais experimentais, independente do ritmo, acabam criando ambiente para as pessoas ficarem mais. Que aquele som que ela não conhece, ela está experimentando uma sensação diferente e ela não percebe a passagem do tempo. Ajuda até a aumentar o consumo de sobremesa, gente. Então, né? Eu achei bem interessante. Alguém que já trabalhou com bar, com balada, evento? Não. Um restaurante, tem que ficar até o fecha? Mas já foram? Sim. Já trabalhei. Já ficaram até o fecha? Já, infelizmente. Já? E o que a gente faz? Você também? A minha prima, ela tem um restaurante, desde de vez em quando eu vou lá ajudar ela. Já foi e viu ela ficar até o fecha? E o que acontece quando a gente quer mandar as pessoas embora? Desligamos? Primeira coisa, né? Desligamos. Na loja também, assim. Quando elas vêm deprê, né? Ou joga uma boate azul, né? Boate azul é típico, né? Nossa. E aí, a música então realmente influencia muito, né? Às vezes até uma coisa que você percebe na hora, ela influencia o comportamento da pessoa até ir embora. Não quero ficar aqui, vou embora. Na minha formatura até eu lembro que a gente chegava pro DJ e falava, toca tal música dele. Não, essa aí é pro final, pro povo ir embora. Aí Você já tem a playlist selecionada de ir embora. Né? Então é muito bacana como a gente percebe que afeta assim o nosso comportamento, né? E aqui é como que afeta as vendas. Então na loja de roupa, essa avaliação foi numa loja de roupa, aumentou em 37,1% quando foi feita uma playlist adequada para a marca, através desses estudos. Então é bastante. Se tiver uma música de fundo incongruente, né, não tem essa descrição, não tem esse cuidado, então você tem bem menos vendas. Pode aumentar sim, e às vezes a gente acha que é só porque música é bonito, só porque é arte, mas não, gente, influencia o poder, né, de decisão, influencia a decisão para a compra mesmo. Então, qual a conclusão que a gente chega em relação ao ambiente? Que tocar músicas adequadas vai aumentar a satisfação do cliente, vai fortalecer a imagem de marca e vai aumentar o tempo de permanência na loja. Também vai elevar a probabilidade de que se consumam itens adicionais, não só aquele que a pessoa foi lá buscar, mas aí ela acaba expandindo, né, e abrindo espaço para levar alguma coisa que ela nem estava planejando. E aí, gente, tem algumas pesquisas que é muito aplicada em relação aí a ambiente, né, sonoro,
que é bacana. Tem um cara, Old Hens, em 1968, que descobriu que combinar o tom musical com o sabor ou gosto pode alterar o prazer subjetivo da experiência de degustação. Essa sinestesia, além das cores que a gente falou, ela também vai para o paladar. Então você pode, sim, mudar o jeito que a gente percebe o gosto das coisas. Tá? Então ele criou um termo chamado tempero sônico. Né? Então tudo tem um tempero sônico. E aí começou a utilizar de paisagens sonoras atmosféricas. Eles são utilizados até hoje. Por exemplo, uma loja de vinho, né? Você vai lá na fazenda onde foi produzida a uva e grava o som ambiente de lá, a frequência da uva, grava, né, o barulho das folhas, do vento, e aí você coloca isso dentro da loja lá, em outro lugar. Você traz essa ambiência sonora, que também é uma percepção, já se torna uma experiência mesmo, né? Isso é muito utilizado. Na Unicamp, uma pesquisa mais recente também, bem legal, usou desses experimentos cross-modais com chocolate. Eu achei bem legal essa pesquisa porque o que ela fez? Pegou um chocolate, o mesmo chocolate, exatamente a mesma composição, 54% de cacau, e fez os grupos experimentarem o chocolate, né, 3 vezes. Então, chocolate A, B e C, só que era o mesmo chocolate. A única coisa que mudou foi a música que estava tocando, tá? E aí o que ficou percebido? Em sons agudos de alta frequência, as pessoas sentiam chocolate doce. Era o mesmo chocolate. E em sons mais graves, que são de baixa frequência, o chocolate estava amargo. Então, o paladar, até o paladar pode mudar mesmo. É muito bacana, né? Como às vezes a gente não percebe, mas é tudo interligado, né? Tudo pode mudar, assim. E aí essa campanha é genial também. Alguém já viu essa campanha? Maestro Burger? Ela foi feita em vários lugares, esse é no Amsterdã. Gente, não deu mexer. Oké, dat komt ze aan. Camera's lopen. Oké, smakelijk. Hey, goedemiddag. Die marsje. Ja. Kijk, en dan meiselburger. Ja. What's your name? Lady with the red hair, what is your name? Yes, I'm talking to you. Hey, hello. Yeah, yes. Don't eat a burger yet. First tell me your name with your golden chain. Tell me your name. Axel. Maaike, mijn naam is Jane. Eu cheguei a cantar junto. Sensacional, né? Legal, né? Esse foi como eles utilizaram aquilo que a gente estava estudando, né? A tensão, né? Que dá pra ver até na corda. Fazendo assim, até a pessoa dar mordida, aí depois já vai pro alegro, né? Então é muito bacana.
bacana. E é uma experiência ao vivo ali, que fizeram toda uma produção também, a 50 metros, né, um lugar no anfiteatro, e colocando aquilo ao vivo para a pessoa interagir, até a pessoa entender o que está acontecendo também, não está falando comigo, é ao vivo mesmo, e depois leva a pessoa até lá para ter a experiência completa, de conhecer a orquestra. Muito lindo. Estímulo sensorial, experiência do consumidor e conexão emocional. Chocolate de novo, não. É sacanagem, né? É pipoca, é hambúrguer, é chocolate, guaraná. Então, a SMR, tudo, né? a gente até comentou, acho que tem alguém que era no curso, que também está trabalhando com isso, né? É uma área que cresceu muito. Também? Você trabalha com isso? É que eu gosto de utilizar elementos sonoros para compor vídeos. Acho que isso. Acho que isso foi por mim. E gera uma reação, gera uma resposta mesmo sensorial, né? É que eu caí nesse mundo de ASMR bem faz um tempo já. Quando eu era novinho assim, eu tinha uma sina meio de ficar procurando coisa na internet. E aí eu conheci esse negócio de ASMR lá da gringa. O pessoal usava meio que era sempre o aspecto de relaxamento, não tinha esse viés de mercadológico. Não, na verdade era só um vídeo de um monte de gente falando baixo, o pessoal se empolgava, era uma comunidade. Assim. Daí que o negócio começou a tomar uma proporção muito grande, daí veio pro Brasil, virou meme, e até que hoje em dia meio que passou a época que virou meme e já virou até meio que uso mercadológico, assim, as pessoas já adquiriram o conceito. Várias propagandas sobre isso. O ser humano está sempre inventando, né? E testando também essas capacidades sensoriais. Então, cada vez mais a gente vai criando novas formas de se comunicar e também de experimentar como que a gente pode despertar emoções, né? Que vocês não citaram embaixo da chuva, deixa eu perguntar. Eu sabia, né? Não, causa o relaxamento, né? Sobre a natureza. E aí a gente tem estudos sobre isso, tá? Então, foi comprovado já que promove uma conectividade funcional do cérebro, que ativa várias partes e que leva realmente ao estado, igual a gente estava vendo ali das ondas binaurais e das ondas dentro do cérebro, também leva ao estado de relaxamento, tá? E estado de repouso, então tem várias áreas que são ativadas, né? Então aqui a gente vê, ó, em estado de repouso, aí as respostas ao estímulo. Deixa eu ver. Aqui no G tem resposta ao SMR, aqui que está bem pequenininho, ó. Então aqui que a gente vê onde está a resposta do córtex parietal do lado direito. Então o que a gente tira de conclusão? Esse do lado direito, então ele está muito ligado com a resolução de problemas, né? Aí as partes onde ele mais vai atingir o nosso cérebro quando a gente sente essas frequências de ASMR são particularmente ativas nesses estados, né? A comunicação, ela fica parecida com quando a gente está em estado de repouso, mas ainda com algumas diferenças, porque a atividade diminui em algumas regiões, então a gente fica no estado de repouso, às vezes ainda mais baixo assim, do que quando a gente está dormindo. Então causa ele ligar áreas do cérebro que estão relacionadas à introspecção, né, que separar, de pensar sobre a vida, que é quando a gente relaxa, realmente consegue pensar sobre as coisas, que também é a função do modo padrão do cérebro, quando a gente está no automático, né, a gente fala. E também áreas relacionadas à regulação emocional, à resolução de problemas e ao relaxamento, de uma forma até maior do que quando está simplesmente em repouso. Então ele ativa essas áreas e causa um estado que realmente leva a pessoa a um estado de relaxamento muito alto. Tá? Não em todas as pessoas, claro, porque aí também varia com a individualidade, mas no geral consegue-se observar que a atividade cerebral tem essa diferenciação. E isso é utilizado também na publicidade. Então a gente já tem campanhas que trabalham com isso de uma maneira muito forte. Por exemplo, a Ruffles. Dizem que quanto mais som de crocância uma comida tem,
mais saborosa sentimos que ela é. Será que um dos segredos que torna a Ruffles mais gostosa é o crunch que ela tem? Agora você vai poder deixar esse sabor ainda melhor. Extraímos o nosso crunch e criamos o tempero sonoro. Escute enquanto come e deixa tudo mais crocante. Que também tem a ver com a identidade sonora, né? Esse daqui que é o crunch mesmo, que é para você ouvir enquanto come. Ixi. Soltar o áudio. Que ela é. Será que um dos segredos que torna a Ruffles mais gostosa é o crunch que ela tem? Dizem que quanto mais som. Deixa eu ver se eu acho. Você está prestes a experimentar o tempero sonoro de Ruffles. Extraímos o nosso crunch e agora você pode deixar sua Ruffles ainda mais crocante e saborosa. Para experimentar, abra seu pacote de Ruffles. Sincronize a sua mordida com os crunches e deixe tudo ainda mais crocante. Vamos começar em 3, 2, 1... É uma coisa, né? Todo mundo com fome. Lembra quando a gente tava Você comendo com a boca aberta, né? É que quando você tá comendo, a sensação é outra. É, porque daí a gente não ouve, né? O ouvido, ele bloqueia o cérebro, não fica ouvindo a própria mastigada. E aí, quando... Igual na música que a gente tava falando, que o sabor daí toma conta. Carol, cadê o Ruffles, Carol? Cadê o Ruffles? Vou pegar a patrocínio da Ruffles pra próxima, né? Isso, hoje tá pagando de viciado, é isso. Carol tá judiando da gente. Mas já tá acabando. E lembra que a gente viu sobre a música, por exemplo, que um músico, quando ele ouve, ele ativa o motor, né? Porque é como se ele estivesse tocando. Então, pra gente, como a gente não consegue ouvir quando a gente está mastigando, mas quando a gente ouve a mastigação, a gente ativa também, como se estivesse comendo. E aí, se você ouve enquanto está comendo, também aumenta até a vontade de comer essa mais. ativação né? também, né? Ativa, né? Estamos chegando no final. Sorte que essa oficina não foi tipo 11 Eu deixei esse assim, por último, né? porque daí pra ninguém me xingar muito, senão eles iam ficar essa palestra me xingando, né? Deixei esse por último. Eu vou antes, tá? Que eu vou pro chão. Obrigado. Então, obrigada, gente. E aí, gente, última frase do dia do Tolstói. A música é a abreviação da emoção. E não é que é? O Spotify também tem uma com a Tramontina, você já viu? Eu passei na minha aula, não sei se estava nisso. Eles têm vários que pegam bem aquele princípio lá do paladar, né? Música e paladar. Bem interessante, muito legal. Eu só sei que deu fome. Deu fome? Deu fome. Bom, tem pergunta, gente? É que não amo jovem. Quem não almoçou, vocês comeram lanchinho, né? Quem não almoçou tá com a barriga roncando. Vocês só vão comer ali, né? Pois é. Bom, agora você vai escolher se quer Mac, se quer Ruffles. Mas o do Mac é genial, né? Sim, nossa, maravilhoso. Eu queria falar um pouco da parte do restaurante que eu achei muito legal, tanto que eu até mandei pra minha prima, né, que ela tem um restaurante. No caso dela, o restaurante é aqueles por quilo, sabe? Então, e é muito lotado. Tipo, é sempre um problema porque fica lotado e as cadeiras, tipo assim, não tem cadeira suficiente. Então, música rápida. Seria mais interessante colocar uma música conhecida para o povo, tipo, comer rápido e ir embora? Que é possível do Pernalonga, né? Parece, depende do que você quer, né? Se você
quer aumentar a quantidade de vendas ou você quer aumentar também a experiência do consumidor e a fidelidade, né? É porque normalmente eles, tipo, comem e vão embora, só que às vezes a pessoa fica enrolando na mesa. Aí pra, tipo, liberar a mesa mais rápido, daí acho que seria interessante focar sobre isso, né? Vou falar Mas dela. você quer atingir esse resultado da pessoa ir embora rápido, realmente. Coloca uma música que tenha a ver com o restaurante, com o público, né? Que você possa perceber. Não precisa ser um rock and roll, né? Fez uma música que tem um andamento um pouco mais rápido, que isso também vai ajudar a fazer as pessoas virem. Eu tenho uma Pega questão, quanto? mas Não vou comer sobremesa. Eu não espero uma resposta, eu espero só uma luz. Eu também semana passada pensando sobre isso. Toda teoria de musical que a gente tem contato é basicamente eurocêntrica. Então, se a gente vê os teoristas, quem teorizou isso tudo é europeu, para fazer orquestra, para ser o Mozart, para ser o Beethoven, né? Então, todo esse estudo de campo harmônico, a perfeição, esses são todos estudos eurocêntricos. Tem um problema muito grande, principalmente no meu caso. Eu não uso nenhuma música clássica. Todas as músicas que eu uso são rítmicas. A música clássica, eurocêntrica, ela é muito fraca de percussão. Ela não tem. Ela só tem. Então, assim, eu entendo a perfeição rítmica das melodias, de que funciona e tudo mais. Só que quando a gente vai sonorizar, a música que a gente está usando, ela é percussiva e rítmica. A gente utiliza qual padrão. Eu acho que não existe padrão de perfeição, porque só presta atenção minha, mas tipo assim, para a gente categorizar o que funciona e o que não funciona para padrões rítmicos, eu sei que é impossível de responder, é fácil. Eu só preciso de uma luz para, tipo, o que eu tenho que pesquisar para entender esse padrão de estudo para a questão de percussões e rítmicas. Porque principalmente músicas brasileiras, funk, rap, todas são músicas rítmicas. São melódicas, são, todas as músicas têm melodia, mas o que se destaca naquele comercial da Netflix é o ritmo, as batidas. E o Mozart, ele é péssimo de fazer batidas boas. A música africana também, indiana, que trabalha com a questão das frequências, né? E como a gente tem esse aspecto eurocêntrico do estudo, a gente tem pouco acesso a esses aspectos africanos e indianos do ritmo. Mas ó, veja, eu sou filha de árabe, né? E eu tenho um derbak. Sabe o que é derbak? Não faço ideia. Derbak é aquele atabaque árabe para fazer dança do ventre. E ontem eu estava ensinando ritmo para o meu filho no derbak. E aí eu coloquei uma música árabe, ele tem duas composições, né? Ele tem a fala, que é a enrolação de língua, eu acho que você já viu isso também, que é um tipo de conversa, e o derbak, que é o som que faz a batida para a bailarina fazer o movimento lá, né, e tal. O derbak, ele tem uma associação com a batida do coração. Então ele tem uma frequência, por isso que é tão... Entendeu? Então normalmente os que tem batida e tem a pausa dramática, que o funk tem. Mas qualquer música tem isso. Mas elas têm origem, se vocês pegarem músicas árabes, né? Eu tenho origem árabe, para mim isso é da minha família. Então eu estava ensinando ritmo para o meu filho, porque no piano ele não quer nem chegar perto, com minha tristeza. E eu estava ensinando a tocar derbak. E tem e ele trabalha, aí o indiano, ele trabalha com aquela acústica que, como é que chama aquilo? Parece uma caixa de violão que você aperta, eu também tenho esse instrumento. Esqueci o nome do instrumento. Ele faz uma reverberação interna, ele é indiano, né? E ele trabalha com o cerebral. Então cada instrumento, eu não sou, né, especialista, mas como eu gosto de música, e meu avô era maestro, né, então a gente tem um contato bastante grande com música. Então veja, eu acho que depende muito. E a pausa, ela é uma música. Porque o silêncio, ele está falando alguma coisa ali nos movimentos, né? Então eu acho que você podia pesquisar um pouco sobre isso. Geralmente a Natura trabalha muito com isso, se você pegar os comerciais, com as batidas de pé indígena, que é o aspecto natural. Mas ela é a batida do coração. Então cada um, eles vão pegando ou a frequência, né, pelo cérebro mesmo, que é um pouco do que ela falou,
ou as batidas. Então, Eu imagino que existam conceitos melódicos que são aplicados ao ritmo. É, Tipo, o ritmo mais rápido, acho que você vai ter que mais ocupar com a parte só que eu da tenho essa percussão. dificuldade porque não tem, tá ligado, professora? Tem tipo uma certa. Quando a gente vai aplicar certos conceitos. Alguém pode estudar. Aí. Olha, esse quadro a gente tem, mas é bem genérico, né? Quando eu vi esse quadro, explodiu a minha cabeça. Você citou o ritmo, sabe? E aí eu falei, nossa, existe o. Igual eu falei pra vocês, existem campos harmônicos que eu consigo ver a aplicação direta no ritmo. Só que como editor de vídeo, na hora de selecionar uma trilha sonora para pautar o tema de um vídeo, ritmicamente eu sinto dificuldade de categorizar. É muito feeling e pouco saber o que é de verdade. Então, como é muito feeling baseado na minha percepção, às vezes minha percepção está errada. Não dá Não, pra é percepção individual. É muito individual, então é complicado achar essa padronização rítmica e eu gostaria de saber como. Não dá pra seguir pela velocidade, tipo, é uma velocidade mais lenta, uma música mais triste. Mas aí sabe o que é louco? Mas Vocês essa com BPMs velocidade iguais também significam coisas totalmente diferentes. Isso é muito louco. Mas aí tem a ver com a outras pausa, questões tem a ver com a voz, São muitos aspectos que a gente tem que a analisar. oscilação, né? Porque às vezes ela é alta, mas ela é alta inteirinha. Ela vai lá. E o tom grave vai interferir também, com toda certeza. Assim como no staccato, né, articulação, que a gente Sim. mostrou, também a forma como você bate, tem várias... Eu não queria uma resposta, só queria uma minha, mas... É uma conversa. Isso é muito legal. Eu já vou dar um spoiler, tá? Na semana que vem a gente vai começar a falar sobre sound design. Eu vou trazer o videoclipe, que é o videoclipe de rap que a gente está produzindo. E eu vou mostrar um pouquinho sobre como que é essa construção também. E dentro do rap também a gente também trabalha com isso, é mais íntimo mesmo, né? Nessa música específica a gente colocou mais instrumentos, que a gente colocou piano, a gente colocou baixo, e a gente deu uma pirada assim com algumas outras coisas, né? De voz e tal. Mas no rap a gente trabalha bastante com ritmo, então eu vou trazer algumas coisinhas. Mas existe, né? Muitas misturas também, né? De ritmos, né? E samples, né? Sample, né? Daí usar trechos de outras músicas, né? Samplear, né? A gente vai samplear. É muito legal, né? E tem essas músicas do clássico, né? Com músicas mais ritmos. Isso é legal, né? Porque você vai reconfigurando, vai remoldando, e aplica, às vezes, uma coisa que sai daqui, vai ser misturada com outra que está ali, né? Tem um funk que ficou bem famoso, né? Tinha um trecho de uma música clássica, né? Grande, assim, Multandando, esse fiote, ficou super famoso. Mas é louco esse conceito de que a música clássica ela é bonita, bela, perfeita, e às vezes utilizar elementos da música clássica em outro contexto cultural completamente diferente já recebe total outra percepção. Então não tem necessariamente a ver com o padrão rítmico em si, mas às vezes com a nossa percepção cultural sobre o que é a música, o que é o som. Isso é bem louco. Porque por mais que seja o mesmo som, um vai ser ruim, outro vai ser bom, e os fatores associados não tem isso. Então acho que também é um ponto que, por mais que é legal essa palestra, que ela é muito biológica e muito realmente, né? Não dá para contestar. Mas existem vários fatores sociais, pelo menos para mim, na hora que eu vou decidir um vídeo, quando eu vou editar, para mim ritmo importa mais do que a melodia, porque é ritmo que determina o tempo de corte para mim como editor. Então, quando eu vou fazer um corte numa música, num vídeo que tem a música como base, na hora do kick, normalmente é uma transição. E facilita a minha vida como editor. Tem as suas referências, né? Cada um tem as suas referências, né? Então é isso que a gente usa, né? É muito louco, porque daí eu penso você está lidando com batida e pausa, né? Que é o silêncio. Sim, e aí o ritmo é muito louco. É muito louco, porque é outra. Igual eu falei, os ritmos melódicos funcionam, mas a gente tem outras coisas que a gente tem que considerar também. Nossa, eu não lembrar o nome do instrumento. Porque esse daí reverbera bem. Não, que é redondo assim, aí você eu tenho em casa. Eu acho que eu sei qual é a produção. E bem de louco esse instrumento. É um instrumento indiano. É bem de louco. Usado em flauta, né? Aquele lá do... Nossa, mas não é o que parece, não é parecido com o violão, ele é de mão assim. É tipo um xilofone, não é? Tipo um xilofone. Mas é com mais... Nossa, eu sabia o nome, mas eu esqueci o nome. Tentando achar aqui. Mas é bem interessante, porque se reverbera dentro da casca do que a gente faz com. Posso trazer a semana que vem para mostrar. E ele faz uma.
Ele faz, parece um sino, assim. Ele trabalha bem com vibração. Aquele lá, se você ficar tocando ele na sequência, você entra em estado de meditação. Porque ele faz alguma coisa. Esse aí que você tá falando não é marinho? É marinho? Parece, mas não é. Tem outro nome. Puxa vida. Não consigo achar. Eu tirei do acesso lá, porque... Vai ficar com essa na cabeça. Não, e daí começa a apertar muito forte e quebra o ferrinho, né? Ele é um ferrinho. O sitar, que é tipo um violão. É isso, mas ele parece, mas ele não é o de tocar assim, ele parece o nunca. É bem diferente. Não consegui achar o nome, mas é bem interessante, ele mexe com frequência. Vamos trazer semana que vem, isso é legal. E daí tem o Derbach, que é aquele grande, né? Que inclusive é pele de bicho mesmo que tem, assim, pra fazer o som, né? Ele vai puxando, assim, é árabe, né? Não tem no Brasil. E a afinação também depende de quando você puxa a afinação. Cítara. Não, cítara de tocar assim. Nossa. Parece um cítara, mas parece som, eu sei qual que é. Uma feira indiana que tem, às vezes tem uns poucos. Tem sarode. Não, também. Esse aqui, ó, meu Deus. Não, é só esse pedaço, esse pedacinho redondinho. Só da é diferente, enfim. Não é esse aqui, ó. Calma aí. Nossa, tem Não, é isso aí redondinho. Ai, agora eu não vou, mas eu não sei. Agora eu fico com essa na cabeça. Mas é bem interessante, assim, né? Nossa, tem uns que parecem o... Tem vários o berimbau. Só que é um... Parece misturar banjo com berimbau. É uma arte mesmo, criar, né, um som, mesclar, achar um volume, misturar. Quando abre as trilhas, assim, do áudio, um sobre o outro e vai descendo amigos, trilhas, vai pra master, meu Deus, tudo por um. Dá pra ver bem assim nos DJs, né? Cada DJ tem o seu jeito de compor a batida, ou tudo aquilo que envolve o beat, a personalidade. Ver bem a personalidade da pessoa também na música que ela faz, né? Precisa de muito estudo também e um ouvido treinado, porque imagina você estar escutando um negócio e falar, não, acho que agora era legal entrar tal instrumento. Tipo assim, pra mim, eu não tenho essa percepção. E também como a ciência, ela resume tudo o futuro, né? Porque você veja no Instagram, 3 segundos, né? Pá, já foi. E essa linguagem, ela existe paralelo ao do ainda Facebook, né? Porque tem pessoas que nem sabem mais o que é Facebook. A gente ainda conhece, mas tem pessoas do fluxo, né, de trabalhos, assim, mais Rio, internacional, tal, nem sabe mais. Mas o Facebook ainda é outra linguagem, um pouquinho mais, né? Aí vai trabalhando o som também, eu gosto muito. Vai trazer um som aí pra gente ver, né? Próxima aula. Tem os smoothies também, né? Que são, na verdade, você entra numa frequência de sino, né? Você faz pim, daí se mexe, que é aquele que toca aqui, né? Eles, na verdade, as dançarinas usam, mas elas estão tocando, elas não estão dançando, aquilo é um instrumento, né? Tem as batidas que vão junto com o Derbach. E tem um negócio muito louco, professor, aqui dentro do fandango também tem a batida do pé, né? E as castanholas, né? Dentro do funk existem subgêneros que são locais que são de acordo com o movimento. Por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem o eletrofunk, que é um tipo de funk que é regional do sul. Lá em São Paulo existe o mandelão, o bruxaria, que são subgêneros do funk, que utilizam desses instrumentos com frequências altas e constantes para poder fazer esse tom de hipnose durante o sexo. É muito louco, porque o pessoal que está produzindo isso ele não tem o mínimo conhecimento racional necessariamente do que estão fazendo, né? Mas a sensibilidade e a aptitude de fazer faz com que ele acerte naturalmente, né? Muito louco. No eletrônico também eles usam o som geométrico, então eles vão construindo a partir de 6, sempre 6, o 9 no segundo, não sei como sabe, mas é vinculado também com a cor e é o número de tamanho de qual, por exemplo, eles vão montar o palco, daí eles colocam de 3, sempre números
vinculando o som e a imagem numa cabala louca. É interessante que quando tem som que não respeita, né, essa composição aí da 4/4, enfim, 6/6, tem um, eu não consigo lembrar, mas ele é com uma orquestra, eu acho que ele é eu acho que é da banda do Ozzy, que ele é com violino, não lembro, mas ele começa e daí em um determinado momento dá a impressão que dá a impressão que eles erram, porque ele vai sempre seguindo, daí num momento parece que eles erram, não, e eu não consigo tocar aquilo de jeito nenhum. Eu tento replicar porque tá faltando uma nota, sabe? A impressão de tá faltando uma nota, porque você fica essa coisa de fechar, eu não lembro o nome da música, mas eu não fecho o ciclo. E ela é perfeita, ela é considerada uma das melhores músicas, assim, em termos de composição, porque o cara tem que ser muito bom. Você tem que ter um controle, porque a lógica é que você faça, assim, né? Coisa bem legal. Às vezes é proposital. Não é proposital, eu vou tentar lembrar. Rock and roll com orquestra. Mais um som aí. Então, tchau. Obrigado. Segue o canal lá da gente, ó, se inscreve na Orca Cultural, que vai ser. Você escaneou lá o a Orca Cultural. Não escaneei. Alguém pode tirar foto pra mim? Não. Legal, muito obrigada. Mais uma pergunta? Não, só um comentário, assim, que o vídeo das cores, né, eu achei muito interessante e me remeteu bastante também a Dança das Águas, que tem atrações no mundo inteiro, né, é muito bonito, assim, muito atrativo mesmo, né, tem Las Vegas, super famoso, né, do Resort Bellagio, Dubai também tem verdade, até no Beto Carreiro tem, também, e é muito bonito, né, ele faz a junção de cores e a água, né, no ritmo da música. É muito bonito. Que é uma tentativa, né, também racional, de ampliar essas conexões e essas percepções também. Despertar, porque cada vez é mais difícil de você despertar e captar a atenção. E desperta emoção, né? E emoção, né? Porque é todo E a água saturado, né? então. Nossa, e a água e música, né? Muito legal. Uma coisa que, voltando a uma conversa atrás, eu tenho percebido é que cantora de jazz geralmente é dançarina do ventre. Várias a gente tem cantoras, várias amigas. Eu lembrei da Shakira agora. Dançarinas do ventre, que são boas. Tem um negócio que o tipo teco assim. Esse é um padrão do instrumento. E a Brenda usa esse mesmo. Eu não sou, eu já fui coreógrafa também, muitos anos. Hoje tem que conhecer as artes. Não, e o pior que eu gosto de jazz. Você falou agora, não? Mas foi a outra professora que conheceu a Priscila que veio fazendo. Flávia conheceu a Pri. Você não estava aqui quando a gente veio gravar com a Pri, né? A Pri também. Jazz, e ela dança também, é verdade, mas são E o flamenco, né, também, que os dançarinos, né, tem homens, mulheres, com a batida dos pés, né, que é quase um sapateado, né, e as castanholas também, as mãos, é muito eu também trabalho em ritmo, né? Sim. O próprio que a gente vai mais terapia, fandango. O fandango é o tamanco de madeira, né? Você pode fazer. Legal, bem nosso, né? São os meninos que usam, é bem bonitinho. Legal. Os indígenas usam também chocalhos, né? Chocalhos nos pés, né? Para fazer música, né? Tem tanta coisa. Para espantar jacaré. Jacaré também, acho que sim, né? Para esse copo, né? Legal. Não, a gente vai gravar em Manaus, né? Nossa, eu vou trazer para vocês verem. Eu não me lembro, não. Equitada também não é, não. Eu vi um outro aqui que daria uma cumbuquinha. É uma cumbuquinha, mas não é outro nome. Mas eu trago, bem legal o som aí. Você não dá nada, você faz e nossa, sei lá por que eu comprei aqui. Eu não sei, não. Nossa, sério? Porque eu acho que lá no estúdio do Souza tem que ser do Rafa. A percussão do grupo Rafa está num estúdio aqui perto de um amigo nosso. Tem tanta coisa indígena, diferente de instrumentos. Vai ter show aqui? Não, eles desfizeram a banda e venderam tudo para um amigo nosso, dono de um estúdio. Então no estúdio tem
Eu acho que tem nessa caixinha, não é? Tem, lá eu tô todo mundo. Esse tá até autografado. É. Que legal. Que isso, professora? Rápido. Não. Criatividade de instrumento. Que agora eu fiquei super curiosa. Eu não consigo. Parece um coco cortado no meio. E um negocinho que parece um xilofone na ponta, assim. Você vai tocando com o dedo? Isso. Eu sei qual é. Eu só não sei o nome. Não, é aquele que toca, parece música de Minar, sabe? Faz É isso mesmo, só que eu não sei o nome. Isso é um... Esse aqui, prof. Não, mas esse é bem legal também, muito usado. É um instrumento indiano, mas aí... Um coco, é tipo um coco, assim. Tipo um coco. Não, é um que é tipo uma coisinha assim, que toca assim. Ó, Esse! Meio Rontuzi piano. Por isso que eu não sabia falar. Não, mas ele tem um outro nome. Eles como é que é o nome? Não sei. É isso aí mesmo. Tá aqui como também tem.